Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Dias e esse é o canal Natureza ao Cubo. O meu objetivo, junto com o professor Kevin e com o professor Vitor, é ajudar você a gabaritar a prova de Ciências da Natureza do PAS. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa de uma prova de Física do PAS. Só que antes, eu queria que você já deixasse o like no vídeo, já se inscrevesse no canal para dar aquela força pra gente, beleza? Vamos nessa? E vamos lá, galera, vamos para mais uma prova. Essa aqui tá boa, hein? Tá boa. Olha só, o primeiro item que aparece na prova é o seguinte: considerando a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, calcule em milímetros o comprimento de onda de som de maior frequência mencionado no texto. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para marcação no caderno de respostas a parte fracionária do resultado, caso exista. Beleza. Então, no texto, a única coisa que a gente vai precisar é encontrar a maior frequência citada, que no caso é essa aqui, ó, 20.000 Hz. Então, eu tenho uma frequência de 20.000 Hz. Pode colocar, se quiser, 20 vezes 10 à terceira. Isso vai facilitar ele, porque ele quer a resposta em milímetros, né? E ele citou aqui uma velocidade no item mesmo de 340 metros por segundo. Agora eu quero calcular o comprimento de onda. Então, bem tranquilo, né? V lambda vezes F é a equação fundamental da ondulatória. Aqui é 340, é igual a lambda vezes 20 vezes 10 à terceira. Lambda vai ser 340 sobre 20 vezes 10 à terceira. Aí aqui, ó, o 20 aqui, 34 por 2 dá 17. Esse 10 à terceira vai para cima como 10 a menos... 10 a menos 3 metros. E aí, como ele pediu em milímetros, 10 a menos 3 metros é milímetro, né? Então, 17 milímetros. Aí você vai marcar no seu gabarito 0 nas centenas, 1 na dezena e 7 na unidade. Bom, a próxima questão tem um texto longo, ele explica como funciona o motor, né, desse carro híbrido. E aí, vamos para os itens e a gente volta ao texto à medida que for necessário, né? Dá um pause no vídeo, se você ainda não leu, né? Dá um pause, lê o texto. E vamos lá, ó. Item 89. Haja vista ser o nitrogênio um gás ideal, a compressão do nitrogênio no motor hidráulico será acompanhada de redução de temperatura, de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Então aqui ele já me deu a dica, ó. O que é a primeira lei da termodinâmica? O calor que eu vou ceder para o sistema, né, para o motor, ou vai servir para realizar trabalho, ou para variação de energia interna. Se essa transformação for adiabática, eu vou ter que o calor é o trabalho mais ΔU, ou que o trabalho é igual a menos ΔU. Então, se o gás realiza trabalho, esse trabalho é positivo. Então, ele perde energia interna, a temperatura diminui. Se o trabalho é realizado sobre o gás, esse trabalho é negativo. Aí, tá vendo que os dois têm sinais trocados? Ó, o trabalho é menos ΔU. Se o trabalho é negativo, o ΔU é positivo. Então, ele aumenta a temperatura. Então, ó, se a redução, a compressão do nitrogênio, se ele foi comprimido, o volume diminuiu, o trabalho foi realizado sobre ele. Então, a variação de energia interna é positiva e a temperatura vai aumentar e não reduzir, ó. Então, tá errado. Item 90. No motor hidráulico, os processos de expansão e de compressão do nitrogênio, que devem ser rápidos, podem ser considerados adiabáticos. Bom, exatamente. Quando o processo é rápido, você não tem tempo de trocar calor com o meio. Então, o processo vai ser adiabático, ok? Então, está correto. Os processos adiabáticos, em geral, nas máquinas térmicas, acontecem porque são rápidos. Item 91. Enquanto nos motores a gasolina, o processo de transformação de energia envolve reações químicas de combustão, nos sistemas hidráulicos de motores a ar, o processo de transformação de energia envolve fenômenos físicos. Correto. Fenômeno químico é aquele onde você altera a composição química dos elementos.
E fenômenos físicos, você pode mudar eles de estado, né? Mas ele não deixa de ser aquele elemento que ele era antes. Então, no motor a combustão, você queima, né, o combustível e você tem ali resultados de reações químicas, né? Gases que são liberados e tudo. No processo de hidráulico, você só tem compressão e expansão de gases. Então, vão ser processos físicos, né? Correto. Questão 92. Represente graficamente no diagrama pressão versus volume abaixo cada uma das transformações mencionadas, de forma que elas representem o ciclo de Otto. No seu gráfico, identifique os pontos A, B, C e D e indique o sentido de cada transformação. Então, estão aqui ó, as transformações, né? Geralmente, qualquer ciclo diferente do ciclo de Carnot, a prova traz para você explicando como que é o ciclo, quais são as transformações, tá? Então, sempre tem vários ciclos que podem ser cobrados, eles sempre vão ser bem explicadinhos. É importante você compreender o ciclo de Carnot, tá? Todos os processos dele ali. Então, vamos lá, vamos começar com o ponto A aqui. Se ele teve uma compressão adiabática, o meu volume tem que diminuir. E na compressão adiabática, a temperatura aumenta, então eu vou subir um pouquinho assim, ó, de A para B. Depois eu tenho um aquecimento isométrico. Isométrico é onde o meu volume aqui não muda, ó. Então eu vou ter que manter isso aqui constante. Seria ideal, na verdade, eu fazer essa transformação, essa primeira transformação, até chegar num ponto do quadradinho que me ajuda a fazer a linha reta bonitinha, né? Vem até aqui, ó, depois subiu aqui com volume constante, ó. De B para... Aí vai também até o quadradinho, ó, C. Depois eu tenho uma expansão adiabática, então agora o volume vai aumentar, então eu tenho que ir para lá, ó. E na expansão adiabática a temperatura diminui. Porque eu estou aumentando o volume sem trocar calor com o ambiente. Então a temperatura interna diminui. Se eu comprimir o gás sem trocar calor com o ambiente, aí a temperatura aumenta. Então sempre que for compressão adiabática, além de voltar aqui no volume, ó, você tem que subir um pouquinho para estar aumentando a temperatura. E se for expansão, você desce porque você está diminuindo a temperatura. Então aqui eu fui de C para D, né? E depois de D para um resfriamento isométrico. Resfriando, eu vou descer sem mudar o volume, ó. Então tem que ser aqui essa retinha horizontal aqui, né? Porque o volume não está variando. E pronto. Esse é o esboço aqui do meu gráfico, tá? Essa linha pontilhada que eu botei não precisa, foi só para você visualizar. E esse aqui seria o esboço, né? É um esboço do gráfico. Não precisa ser exatamente nos pontos que eu fiz, esses pontos você pode variar. O importante é ele ter esse formato, né? De A para B, eu estou voltando e subindo. Aí de B para C, eu subo aqui na horizontal, ó. Aí eu vou para frente, descendo, depois desço desculpa, horizontal não, na vertical, tá? Na vertical. A seguir são apresentadas características de três máquinas, 1, 2 e 3 de mesmo valor. A máquina de Carnot, que opera entre dois reservatórios, um quente a 227 graus Celsius e um frio a 127. A máquina de Carnot que opera entre dois reservatórios, um quente a 327 e um frio a 127. Repara que ele pôs os mesmos valores, mas trocou a unidade de medida, né? Aqui no caso eu vou ter que somar 273 e aqui também para eu ter isso tudo aqui em Kelvin. Tá? E vai dar 600 e 400, né? Mas calma aí, vamos ver. A máquina que extrai 30 vezes 10 a 6 calorias de uma fonte quente a temperatura de 300 Kelvin e rejeita 10 vezes 10 a sexta calorias para uma fonte fria a 150 Kelvin, entregando um trabalho de 60 joules. Aí, vamos lá, item 93. Considerando aspectos relacionados ao rendimento e à viabilidade dessas máquinas, infere-se que a máquina, ó, tem rendimento, ele quer saber quem tem rendimento superior ou se a 3 viola as leis da termodinâmica. Eu vou testar isso aqui primeiro, ó, porque se isso aqui estiver correto, eu não preciso fazer o restante, que seria o quê? Calcular o rendimento de cada uma. Isso vai me dar um trabalho, né? E aí vamos testar essa viabilidade, ó. Se ele recebeu 30 vezes 10 a sexta calorias da fonte quente,
Q1, e jogou fora 10 vezes 10 à sexta, o que que sobrou, o que que foi realizado de trabalho, na verdade? 20, né? 20 vezes 10 à sexta calorias. Pela primeira lei da termodinâmica, eu tenho que o Q1 tem que ser igual ao trabalho mais o Q2, né? Toda a energia que eu cedi para a máquina ou vai ser jogada para a fonte fria ou eu usei para realizar trabalho. Senão estou criando ou destruindo energia, o que não é possível. E aí, cuidado que aqui está em joules, ó. Mas para transformar de calorias para joules, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por aproximadamente aqui 4,2, o que já dá para ver que a questão está errada, porque vezes 4 aqui já dá 80, ó. Vezes 4,2 dá 84. Vezes 10 à sexta, joules. E ele está falando que é 60, ó. Então isso aqui não está de acordo com a primeira lei, então a resposta é a letra D. Aí eu não vou precisar nem calcular o rendimento dos outros, né? Se precisasse, o rendimento seria, como são máquinas de Carnot, né? 1 menos T2 sobre T1, onde T2 é a temperatura da fonte fria, T1 é a temperatura da fonte quente, sempre em Kelvin, tá? Por isso que aqui eu ia ter que transformar, ó. 600 e aqui 400. Mas não precisou. Então, beleza. Ganhamos tempo. Tá vendo como é bom ler as alternativas e pensa direitinho que você pode ganhar um tempinho na prova. Bom, aqui questão de espelhos. Esse bloco de questões teve 2 itens anulados. Eu deixei eles aqui só para eu comentar, beleza? Então, ele fala sobre o fato do espelho distorcer as imagens, mas que também, às vezes, a gente se olha no espelho e se vê de uma forma que a gente não é, né? Algumas pessoas têm, inclusive, problemas no cérebro, né? Que eles veem a sua própria imagem distorcida. E aí alguns itens abordam essa questão, né? Psicológica. Eu tirei eles porque não são questões de física, né? Mas estavam no meio aqui, ó. Por exemplo, o item 103 ali que eu tirei. Então, no 102 é o seguinte, ó, as imagens são formadas na retina, onde existem 2 células fotossensíveis, os cones e os bastonetes. Em particular, os bastonetes, bastante sensíveis à luminosidade, são encontrados em grandes quantidades na retina de animais de hábitos noturnos. Bom, aqui entra um pouco o fator biológico, né? Mas olha só, os cones são responsáveis pela percepção das cores, e os bastonetes pela intensidade da luz. Então, o que vai definir se eu consigo perceber a intensidade são os bastonetes. Animais de hábitos noturnos, eles se incomodam com a luminosidade, né? E ficam mais à vontade à noite, onde eu tenho uma pouca disponibilidade de luz. Então, eles têm que ter uma visão realmente mais sensível à luminosidade, né? Então, eles têm, em particular, né, ó, são encontrados grandes quantidades de bastonetes, correto, nos animais noturnos. Indivíduos com alto grau de miopia veem a imagem refletida no espelho desfocada, porque o globo ocular de um míope é menor do que o de uma pessoa com visão normal. Errado esse item aqui, ó. O globo ocular, ele não é menor. A miopia e a hipermetropia, elas vão ser deformações no globo ocular, que ele tem que ter um formato aproximadamente de um globo mesmo, de uma esfera, e eles acabam sendo achatados, né? Na miopia ele achata nesse sentido e na hipermetropia nesse sentido. Então é um achatamento e não é porque ele fica menor, ok? Então tá errado. A imagem de um objeto real formada por um espelho plano é virtual, isomorfa e do mesmo tamanho do objeto. A imagem real a imagem de um objeto real formada por um espelho plano é virtual, isomorfa e do mesmo tamanho do objeto. Esse aqui está errado. Isomorfa é o contrário de enantimorfa. Então, no espelho, a gente sabe que a imagem é enantimorfa. Quer dizer, se eu levanto minha mão esquerda, a imagem do espelho vai levantar o que seria a mão direita ali, né? Então, fica invertido. Aqui, isomorfa é o contrário disso. Item 106. O espelho observado na figura certamente não é plano e não obedece à propriedade de simetria. Bom, o espelho, ele nessa figura, ele não apresenta características de nenhum espelho de verdade, né? Aqui é uma imagem meio que poética, assim, né? A mulher não está olhando para o espelho
e a imagem está olhando para ela. Isso aqui não existe esse espelho, na verdade, né? Então, por isso esse item foi anulado, porque de acordo com as características da imagem, eu não posso responder à questão, né? Olhando aqui, eu diria, é um espelho plano. Mas quais são as características da imagem de um espelho plano? Estão representadas aqui? Não estão de jeito nenhum, ó. Isso aqui é uma imagem, né, irreal aqui. Então, esse item foi anulado. Item 107. Nas condições de nitidez de Gauss, a imagem de um objeto real formada por um espelho esférico convexo é virtual, invertida e maior que o objeto. Ó, as condições de nitidez de Gauss são as condições para formar imagens do jeito que você estudou na escola, tá? Então, aquela formação de imagem só acontece se o espelho obedecer essas condições de nitidez de Gauss. Então, aqui, até aqui tudo bem. Só que no espelho convexo, a imagem vai ser virtual, direita e maior, e não invertida. No espelho convexo, eu só tenho um resultado na formação de imagens, que é ser virtual, direita e maior. Então, o item está errado. E por último, o espelho observado na figura certamente não é esférico e não segue a aproximação de Gauss, que seria esse aqui, né, também. Também foi anulado porque, de novo, para responder eu teria que olhar as características da imagem. E essa imagem aqui não vai acontecer em espelho nenhum. Isso aí é uma situação irreal. Então, o 109 também foi anulado. E é isso, uma prova aparentemente mais tranquila, né? Espero que vocês tenham tirado bastante proveito dessa resolução. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente pode responder, ok? E bons estudos, boa prova, até a próxima. Tchau!